E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal que é medicina veterinária para peixe ornamental. Você já ouviu algum veterinário de peixe ornamental? Vamos conversar sobre isso hoje. Então, a gente está aqui com o Brian, né, que ele é aluno de medicina veterinária e está finalizando o estágio do curso dele. E eu vou deixar você se apresentar. Vamos lá, Brian. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Bom, meu nome é Brian Kurahara, eu sou graduando em medicina veterinária pela Unesp e resolvi vir até aqui para aprender um pouco mais sobre peixes, né? Tentar complementar o máximo possível a minha formação, porque é uma área que um pouco veterinária ainda, mas eu pretendo seguir, principalmente essa área mais voltada para peixes ornamentais. Não sei se vocês aí conhecem muitos veterinários que são especialistas em peixe ornamental. Eu mesmo conheço, acho que não conheço ninguém. Né? Então, o que mais pode ter, às vezes, é veterinário especialista em peixes de cultivo, né? Peixe de corte, tilápia, tambaqui. Você que está dentro da área aí, o que você acha sobre isso? É fácil? Vocês têm essa formação no curso de vocês com peixe ornamental ou com peixe em geral? O que você tem para falar para a gente? A medicina veterinária em si é uma formação meio generalista, né? Então, não tem uma coisa muito específica para piscicultura. Quando tem, é mais voltado para peixe de corte, né, de fato. E geralmente é uma matéria optativa ou duas até. Então essa formação meio que quem tem que correr atrás são mais os estudantes mesmo, por fora, né, da faculdade. E para ornamental mesmo eu conheço poucos veterinários, ainda mais que mexem com essa parte de sanidade e tal. Então, que é essa parte antes dos peixes chegarem ao consumidor final, antes de chegarem no lojista, né? Que é onde os médicos vão atuar, tanto nos distribuidores como até nas criações, eventualmente. Então, assim, pelo que eu tenho visto, né, e vi até não é só no Brasil, no mundo inteiro, assim, não existe uma formação específica, não tem um curso de veterinária voltado a peixes ornamentais. Mas o aluno que estivesse formado em veterinária, ele pode ir atrás e fazer cursos, especializações, estágios, né, como é o que você está fazendo aqui. Sim, a gente aprende um pouco de tudo e depois a gente tem que correr atrás e fazer especialização, mestrado, doutorado, vai e tentando afunilar o máximo possível depois da graduação. E você acha que um médico veterinário especialista em peixes ornamentais tem campo de atuação? Então, eu acho que está meio começando essa parte, as pessoas estão dando mais valor aos peixes ornamentais agora, as pessoas estão se preocupando mais com o valor zootécnico do bicho. E tá assim, o mercado inteiro de peixes ornamentais, apesar de grande, está saindo do amador e indo mais para o profissional cada vez mais, né? Então eu acho que agora está abrindo mais espaço para os veterinários atuarem nessa área e até conhecerem, né? Porque na nossa graduação a gente não sabe nem que é uma área possível no começo. Então a maioria vai para pequenos, para grandes, porque no primeiro ano eles já sabem que isso é uma área possível. Legal. Não, eu acho que tem tudo a ver. Quando eu era menino, quando eu era aquarista desde criancinha, a primeira coisa que eu quis ser é veterinário, né? Porque eu tinha ali os contatos com os peixes, você é veterinário. Só que eu vi que não tinha muito a ver, aí eu fui fazer biologia e eu acho que eu escolhi certo. Ou não sei. Não, veterinário é muito importante também, né? Sim, realmente. Uma carreira aí pra fazer. Realmente, eu também, desde pequeno, eu sempre gostei de mexer com peixe. Quando eu cheguei na veterinária, até me deu uma desanimada, assim, porque eu não sabia, não era isso que eu queria, cachorro, é isso que eu queria e tal. E aí depois eu vi que realmente dava, até fica a dica, assim, eu fiz o curso de apicultor dos Novos Caminhos lá da UFRN, abraço pro Paulo. Graças a esse curso, abri um pouco meus olhos e falei, realmente possível, eu gosto de peixes ornamentais pequenos, assim, e resolvi tentar aprimorar o máximo possível o final da minha graduação para essa área. Só para o pessoal lembrar, né, toda a instalação, seja ela um laboratório científico como esse daqui, ou um criador comercial, ou até mesmo uma loja, precisa ter um veterinário assinando, né, sobre os procedimentos que acontecem ali, quarentena, para testar a sanidade dos peixes, né. Então sempre tem que ter um veterinário, né, mas a maioria dos veterinários não tem essa formação, eles acabam indo atrás depois, né. Então, vamos ver se isso muda, né. Eu acho que daqui para frente vai ter cada vez mais oportunidades de formações e especializações para veterinários com peixes ornamentais. Peixe de corte até tem, né? Mas falta mais peixe ornamental. Tem. E tem sempre aquela batalha de profissões, né? Que é o engenheiro de aquicultura, engenheiro de pesca, né? Os próprios biólogos, veterinários, que meio que trabalham mesmo naquela área, só que a parte de tratamento até de doenças
e todo o manejo sanitário é mais voltado ainda para veterinária. Eu acho que isso tende a faltar. Espero preencher pelo menos um espaço legal. Mercado. Precisa. Agora a gente vai conversar sobre uma questão um pouco mais prática para todo mundo aí que está assistindo e para a gente também, que é uma das condições mais importantes de quando você recebe um peixe, que é a quarentena, certo? Então, o que você, na sua formação e nos lugares que você visitou, as várias instalações que você visitou, o que você tem a dizer sobre quarentena? O que é o principal a ser feito em quarentena? Quais são os tipos de situações? A quarentena, assim, acho que é uma coisa que deveria ser obrigatória em todo estabelecimento que mexe com peixes, né? Até na loja mesmo, apesar de ter toda a segurança dos distribuidores e tal, é importante que tenha essa quarentena para separar os animais sadios dos animais doentes. E tem aquela preocupação, será que eu estou introduzindo um animal doente no meu sistema? Porque isso pode gerar um gasto muito maior para o lojista, para o aquarista, do que simplesmente ter aquela prevenção, realizar aquela prevenção de observar o animal, estar em uma situação de estresse e ver se ele está saudável ou não. A gente implantou aqui uma quarentena também, né? A gente tem toda essa questão. Todas as lojas que eu visitei, né, e estabelecimentos, tanto aqui quanto fora do país, sempre tem ali uma região que é a quarentena, que deve ser isolada fisicamente, né, de preferência do resto, né, dos ambientes, e é algo muito importante a se observar. E é importante a gente também observar que existem alguns tipos diferentes de estabelecimentos, né? Tem a gente aqui, por exemplo, e as empresas que recebem os peixes da natureza, né? Então são peixes coletados na natureza, é um tipo de quarentena, né? Um tipo de tratamento que você faz. O lojista que recebe um peixe de uma empresa que já fez uma quarentena, né? Ou recebe de um criador que já tem todo esse sistema, é um outro tipo de quarentena. E o consumidor final, né? Você aquarista que está aí na sua casa, você vai receber um peixinho, comprou um peixinho na loja, também deveria fazer uma quarentena que é diferente dessas instituições que a gente falou agora, né? Como é que funciona isso? E também tem a parte dos exportadores, né? Isso. Muitos animais que vêm de fora têm que passar por um período de quarentena ainda mais rigoroso, que aí já é obrigatório pelo mapa ter um quarentenário. Para trânsito no Brasil não é obrigatório ainda, mas tem sempre aquela preocupação até de preocupação com os peixes mesmo, de serenidade com eles. Tá, legal, mas na prática, né, o que a gente pode fazer? Porque, por exemplo, eu como aquarista, quando era criança, até hoje em dia, se bobear, você viu às vezes eu fazendo umas coisas meio erradas ali, porque você pega um peixe, você olha assim, tá tudo bem com o peixe, às vezes a gente quer soltar esse animal num ambiente que já está ciclado, aclimatado o mais rápido possível, que às vezes isso, você já fazendo isso, o peixe já fica saudável, então sempre dá aquela vontade de você já jogar o peixe no sistema e vai dar tudo certo, né? Bora lá. Eu já sei a resposta, né? Mas isso aí acho que não deve ser feito, né? O ideal é que você não faça isso, ao menos que você confie muito no lojista, que o lojista tem esse controle, mas você não é uma garantia de 100% que o peixe vai ficar saudável. Afinal, tem doenças bacterianas, que é normal as bactérias estarem no ambiente, então o estresse do manejo do peixe até chegar na sua casa, a diferença de água, por mais que boa seja a aclimatação, né? Então isso pode desencadear, abrir uma brecha para que os peixes, sei lá, apresentem alguma doença, se manifestem alguma doença que às vezes já estava incubada nele, uma parasitose que às vezes ele já estava carregando e até então não estava, né, não estava se demonstrando, mas aí no estresse da mudança de aquário, né? Sim. Então, olha, gente, todo mundo, sempre que for colocar peixe novo, mesmo que foi seu amigo que deu, que na casa do seu amigo estava legal, antes de colocar no seu aquário, faz uma quarentena, né? Agora a gente vai falar eu acho que de 2 ou 3 tipos de quarentena, né? Para o pessoal saber. Quem recebe peixe da natureza, como a gente aqui, como alguns exportadores, alguns atravessadores até chegar lá no lojista final, recebe peixe da natureza, que é uma atividade, né, que é muito importante, você pegar o peixe da natureza, se a espécie for permitida, claro. Então você recebeu o peixe da natureza, o que você faz? Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante é inspecionar o animal, ver se ele possui algum ectoparasita, alguma coisa assim, tentar remover o máximo possível deles. Porque peixe de natureza é muito mais, ele vai vir com uma carga parasitária bem maior, a água dele vai estar bem mais contaminada, né? Não tem aquele controle, então é bom talvez fazer até um banho de sal curto, né? Um banho curto de sal. E
colocar ele na quarentena e deixar em observação, alguns dias. Se manifestar alguma doença, é Aí bom trata para aquela doença. começar a tratar o animal. Muita gente pega o peixe e já trata para tudo, antes de você até saber se ele está doente. Essa é uma prática legal ou não? Eu acho que é uma prática que muitas pessoas usam como prevenção, né? Mas às vezes você está submetendo aquele peixe a um estresse muito grande, porque os medicamentos mudam o pH da água, alguns agridem as brânquias e até agridem o peixe por inteiro, né? Então eu não sei se seria a coisa mais saudável do mundo. O ideal é você ter um diagnóstico, um meio de diagnosticar antes de fazer essas coisas. Certo. O que eu faço aqui, aí você fala se está certo ou não, pessoal. O que eu costumo fazer, a gente pega um peixe, coloca num aquário separado, coloca uma concentração de sal na água que seja confortável para o peixe e impeça a proliferação de bactérias, que porventura estejam ali já com bactérias nocivas, e fica em observação. Né? Aí por uns 4, 5 dias e depois a gente faz umas trocas d'água, né, e vê se o peixe está tudo bem. Se tiver beleza, a gente introduz no sistema, né, com outros peixes. Se não, aí a gente vai tratar para aquelas doenças. Está mais ou menos certo? Sim, tá mais ou menos certo. Então... Beleza. Existem vários medicamentos, né, para vários tipos de doença. A gente vai fazer ainda um vídeo sobre isso, ou uma série de vídeos, né, senão esse aqui fica muito longo. Tem até o mito do sal, né? Todo mundo joga sal para tudo. Será que é bom? Será que não é? A gente vai falar isso no próximo vídeo. E para o aquarista que está em casa assistindo, qual que é o procedimento correto de quarentena quando ele recebe um peixe novo? O ideal é primeiro ele comprar de uma loja o peixe, adquirir o peixe de uma loja confiável, tenha um distribuidor bem confiável, tenha essa parte de sanidade de peixes. Se você olhar um aquário lá na loja e ver que tem um monte de peixe morto, já não é um bom sinal. Mas depois disso, ao receber um peixe, é bom ter um aquário quarentena, separar ele, observar ele por um tempo. Eu sei que a vontade de colocar lá no aquário, ver ele feliz com os peixes, mas o mais seguro é isso, para evitar problemas futuros, até nos seus peixes saudáveis que já estão no seu aquário. Né? Quanto tempo, mais ou menos, você deixa o peixe em observação? Eu acho que o ideal seria deixar em torno de 5 a 7 dias. Apesar de terem doenças que podem ter um período de incubação bem maior, mas eu acho que 7 dias é um período mais seguro. Ainda mais para um peixe que já veio de um lugar que provavelmente já passou por uma quarentena. E sempre é bom observar, né? A gente sempre conversa sobre isso e todo mundo que trabalha já com peixe há algum tempo sabe disso já, mas é importante falar para vocês. Qual que é a melhor coisa para você manter um peixe? A prevenção, né? Então você tem que prevenir que esse peixe fique doente. E quais são as principais práticas para você ter um bom manejo ali, uma boa qualidade de água? O que é o mais importante quando você está mantendo um peixe num aquário? O primeiro fator assim é a qualidade de água, como o professor falou. Manter os parâmetros controlados, realizar TPAs frequentes, tirar o máximo de matéria orgânica do fundo. A matéria orgânica vira um substrato para um monte de bactéria que são normais no intestino do peixe e tal, e vão para povoar a água, mas amônia alta, nitrito alto ou nitrato podem estressar o peixe, causar microlesões ou colocar o peixe numa situação de estresse que vai abrir brechas para alguma doença. E sempre ter cuidado na hora de introduzir novos organismos no aquário, ter cuidado se tiver mais uma aquário de peixe doente, ter redinhas separadas, né, para justamente a rede não passar patógenos entre os aquários. Inclusive, você estava me falando, né? Eu aprendi muita coisa, isso é bem legal, porque a gente sempre aprende muito com os alunos, né? Então esse que é o legal de ser professor. E o Brian estava me falando que muitos dos sintomas de doenças, né, conhecidas ou doenças sérias, também são sintomas de água de má qualidade, né? Às vezes a amônia está um pouquinho mais alto, o nitrito nitrato está um pouquinho mais alto, isso gera lesões nas brânquias, né? E essas lesões nas brânquias podem causar comportamentos nos peixes que são típicos de outras doenças. E às vezes a gente trata para uma doença, na realidade não é aquilo que o peixe está cometido, é na realidade a qualidade da água, né? Muitas das doenças têm sinais inespecíficos, então o peixe muda o comportamento, fica boquejando na superfície da água, ou fica apático lá no fundo. Então essas podem ser sintomas que são para todas as doenças quase, né? E às vezes você está pensando em uma doença, uma bactéria, uma parasita, e só pode ser a qualidade da água.
um manejo mais bem feito poderia resolver esse problema. Então a primeira coisa que você tem que observar, se o peixe mudou de comportamento ali, qualidade da água, né? Faz troca de água, né? Vê se a água está boa mesmo. Eu perguntei isso para um veterinário lá na Alemanha, eu visitei uma importadora lá, né? E o cara tinha o microscópio dele, todos os peixinhos fazia análise. Eu perguntei para ele assim, o que você aconselha para a gente ter os nossos peixes saudáveis? Qual que é o melhor remédio? Qual que é a melhor comida, né? O cara assim, água nova e água nova, né? Que é a TPA. Então, quanto mais você puder fazer TPA, quanto mais água nova você puder pôr no sistema, mais a chance do seu peixe não ficar doente, né? Só não... A TPA ela tem que ser controlada, né? Não pode ser no 100% da água, né? Porque tem aquela parte das bactérias que é nitrificantes, essas coisas. Mas sempre manter uma água limpa, esterilizada, né? Se possível ter aquelas... o filtro de UV, essas coisas, sempre é bom. Beleza. Outra coisa, alimentação, né? Alimentação de boa qualidade. Como os peixes dependem apenas da gente para se alimentar, né? Eles precisam de uma alimentação de qualidade, não podem ser caquéticos, né? Magros, nem obesos, né? Porque isso pode gerar uma série de mudanças fisiológicas e acarretar em doenças. Com essa questão da alimentação, qual que é a sua recomendação? A primeira coisa é a alimentação de boa qualidade, né? Uma ração boa, evitar alimentos vivos, coletados em lugares impróprios. Então tem muita gente que pega, por exemplo, bloodworm em um riacho, em um brejo e coloca para os peixes. O biftex podrão que pegou no esgoto ali, dá uma lavadinha ali de 10 segundos e joga para os peixes. Não pode fazer isso? Não pode, professor. Você pode colocar um monte de parasita, um monte de patógeno, bactéria. E minhoca? Essas minhocas que pegam aí na terra. Não, ainda, se for um lugar que você tenha confiança, até vai, né? For um lugar... Tem gente que limpa a minhoca, né? Põe aveia, deixa uma caixinha com aveia para elas ficarem meio... Mas imagina que tem um agrotóxico na terra e você coloca o agrotóxico na sua água, né? Mas o ideal é alimentos vivos em um lugar, ou você cria, ter neve, a gente queria ter neve, né, professor? Mas o ideal é ter um controle da origem desses alimentos vivos. E também, após fazer a alimentação, um tempo depois é sempre bom não tentar deixar o mínimo de excesso na água, e se ficar um excesso no fundo do aquário, esquivonar, porque isso vai piorar a qualidade da água, né? Beleza, sempre importante lembrar dessas coisas que a gente sabe, mas às vezes a gente vai esquecendo, né? Isso é verdade. E agora você, assim, nesse tempo que você esteve aqui, o que você achou mais interessante? Para o pessoal aí que não conhece ainda a região norte ou o nosso laboratório aqui, o que foi legal? Conta um caso pra gente. Suco de cajá. Suco de cajá, ele gostou do suco de cajá, ou taperevá, né? Mas assim, o laboratório assim, tem uma infraestrutura que é difícil de se ver assim, em laboratórios de faculdades por fora, assim. Na minha faculdade mesmo não tem uma estrutura tão boa assim. O professor rala todo dia aqui, é difícil de ver ele, de encontrar ele, sempre está ocupado. Mas assim, eu aprendi muito aqui, consegui botar a mão na massa, assim. E assim, a variedade de espécies que tem aqui é uma coisa muito louca. Tem peixes que eu nunca vi na vida. O próprio acaricebra, assim, é muito legal, um peixe muito bonito. Tem outros acaris também muito bonitos. Tô quase pegando um pra pôr na minha mala. Cuidado, não pode não. Não pode, né? Não. Poxa, mas assim, eu só tenho a agradecer ao professor por toda a estadia assim, aqui. Foi muito bom, aprendi muita coisa. Beleza. E é isso. É isso aí. Então, a gente que agradece, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa mini entrevista. Tem muito mais coisa para falar. Talvez a gente faça outros vídeos falando das doenças, dos tratamentos, né? E obrigado aí, Brian, por ter feito o espaço pra gente aí. Valeu demais. Obrigado. Isso aí, gente. Até a próxima. Pode falar tchau. Tchau.